Sai daqui, porra, mas e aí, Jim, como é que estão as coisas aí, hein? Sai daqui, porra, mas e aí, Jim, como é que estão as coisas aí, hein? Sai daqui, porra, mas e aí, Jim, como é que estão as coisas aí, hein? Sai daqui, porra, mas e aí, Jim, como é que estão as coisas aí, hein? Sai daqui, porra, mas e aí, Jim, como é que estão as coisas aí, hein? Sai daqui, porra, mas e aí, Jim, como é que estão as coisas aí, hein? Sai daqui, porra, mas e aí, Jim, como é que estão as coisas aí, hein? Sai daqui, porra, mas e aí, Jim, como é que estão as coisas aí, hein? Sai daqui, porra, mas e aí, Jim, como é que estão as coisas aí, hein? Sai daqui, porra, mas e aí, Jim, como é que estão as coisas aí, hein? Sai daqui, porra, mas e aí, Jim, como é que estão as coisas aí, hein? Sai daqui, porra, mas e aí, Jim, como é que estão as coisas aí, hein? Sai daqui, porra, mas e aí, Jim, como é que estão as coisas aí, hein? Sai daqui, porra, mas e aí, Jim, como é que estão as coisas aí, hein? Sai daqui, porra, mas e aí, Jim, como é que estão as coisas aí, hein? Sai daqui, porra, mas e aí, Jim, como é que estão as coisas aí, hein? Sai daqui, porra, mas e aí, Jim, como é que estão as coisas aí, hein? Sai daqui, porra, mas e aí, Jim, como é que estão as coisas aí, hein? Sai daqui, porra, mas e aí, Jim, como é que estão as coisas aí, hein? Sai daqui, porra, mas e aí, Jim, como é que estão as coisas aí, hein? Sai daqui, porra, mas e aí, Jim, como é que estão as coisas aí, hein? Sai daqui, porra, mas e aí, Jim, como é que estão as coisas aí, hein? Sai daqui, porra, mas e aí, Jim, como é que estão as coisas aí, hein? Sai daqui, porra, mas e aí, Jim, como é que estão as coisas aí, hein? Sai daqui, porra, mas e aí, Jim, como é que estão as coisas aí, hein? Sai daqui, porra, mas e aí, Jim, como é que estão as coisas aí, hein? Sai daqui, porra, mas e aí, Jim, como é que estão as coisas aí, hein? Sai daqui, porra, mas e aí, Jim, como é que estão as coisas aí, hein? Sai daqui, porra, mas e aí, Jim, como é que estão as coisas aí, hein? Sai daqui, porra, mas e aí, Jim, como é que estão as coisas aí, hein? Sai daqui, porra, mas e aí, Jim, como é que estão as coisas aí, hein? Sai daqui, porra, mas e aí, Jim, como é que estão as coisas aí, hein? Sai daqui, porra, mas e aí, Jim, como é que estão as coisas aí, hein? Sai daqui, porra, mas e aí, Jim, como é que estão as coisas aí, hein? Sai daqui, porra, mas e aí, Jim, como é que estão as coisas aí, hein? Sai daqui, porra, mas e aí, Jim, como é que estão as coisas aí, hein? Sai daqui, porra, mas e aí, Jim, como é que estão as coisas aí, hein? Sai daqui, porra, mas e aí, Jim, como é que estão as coisas aí, hein? Sai daqui, porra, mas e aí, Jim, como é que estão as coisas aí, hein? Sai daqui, porra, mas e aí, Jim, como é que estão as coisas aí, hein? Sai daqui, porra, mas e aí, Jim, como é que estão as coisas aí, hein? Sai daqui, porra, mas e aí, Jim, como é que estão as coisas aí, hein? Sai daqui, porra, mas e aí, Jim, como é que estão as coisas aí, hein? Sai daqui, porra, mas e aí, Jim, como é que estão as coisas aí, hein? Sai daqui, porra, mas e aí, Jim, como é que estão as coisas aí, hein? Sai daqui, porra, mas e aí, Jim, como é que estão as coisas aí, hein? Sai daqui, porra, mas e aí, Jim, como é que estão as coisas aí, hein? Sai daqui, porra, mas e aí, Jim, como é que estão as coisas aí, hein? Sai daqui, porra, mas e aí, Jim, como é que estão as coisas aí, hein? Sai daqui, porra, mas e aí, Jim, como é que estão as coisas aí, hein? Sai daqui, porra, mas e aí, Jim, como é que estão as coisas aí, hein? Sai daqui, porra, mas e aí, Jim, como é que estão as coisas aí, hein? Sai daqui, porra, mas e aí, Jim, como é que estão as coisas aí, hein? Sai daqui, porra, mas e aí, Jim, como é que estão as coisas aí, hein? Sai daqui, porra, mas e aí, Jim, como é que estão as coisas aí, hein? Sai daqui, porra, mas e aí, Jim, como é que estão as coisas aí, hein? Sai daqui, porra, mas e aí, Jim, como é que estão as coisas aí, hein? Sai daqui, porra, mas e aí, Jim, como é que estão as coisas aí, hein? Sai daqui, porra, mas e aí, Jim, como é que estão as coisas aí, hein? Sai daqui, porra, mas e aí, Jim, como é que estão as coisas aí, hein? Sai daqui, porra, mas e aí, Jim, como é que estão as coisas aí, hein? Sai daqui, porra, mas e aí, Jim, como é que estão as coisas aí, hein? Sai daqui, porra, mas e aí, Jim, como é que estão as coisas aí, hein? Sai daqui, porra, mas e aí, Jim, como é que estão as coisas aí, hein?